Olá, amigos, eu sou Abdon Marinho e este é o nosso Momento Eleitoral. Conforme anunciado no programa anterior, hoje nós trataremos de propaganda eleitoral na internet. Como todo mundo já sabe, não é demais dizer que a internet, para estas eleições, é a grande protagonista, a grande vedete destas eleições. E acredito eu que aquele candidato que melhor souber fazer uso da internet terá os resultados mais expressivos no pleito. Como sabemos, a internet nas campanhas eleitorais ela possui regras de como você fazer a campanha. Existe também uma grande preocupação das autoridades do TSE em, assim como a internet traz vantagem aos candidatos, ela traz desvantagens no momento em que permite disseminação de notícias falsas, de diversos conteúdos sem procedências e etc. Por conta disso, a legislação, mais especificamente a Lei 13.488 de 2017, a propaganda eleitoral na internet passou a contar com uma previsão específica na Lei das Eleições. Seja lá já na eleição de 2018, mas principalmente agora para estas eleições de 2020. Então, as regras gerais da propaganda na internet primeiro, a propaganda na internet ela só pode ser efetuada em site de candidato com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado em serviço de provedor de internet estabelecido no país. Em site de partido político ou coligação, também com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado também em site estabelecido no país. Por meio de mensagens eletrônicas para endereços cadastrados gratuitamente. E também é permitido o impulsionamento de conteúdo, desde que inequivocamente identificado como tal e contratado exclusivamente por partidos políticos, candidatos e coligações. 5. Por meio de blogs, redes sociais, mensagens instantâneas e aplicativos assemelhados cujo conteúdo seja gerado e editado pelo candidato, partido político ou coligação, ou qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdo, que somente é permitido a partidos políticos, aos candidatos e às coligações. O que é que isso quer dizer? Que o cidadão comum, ele pode até manifestar a sua preferência por um eleitor, mas ele não pode impulsionar aquela manifestação em favor deste ou daquele candidato, porque isso só é permitido aos candidatos e aos partidos políticos ou às coligações. Uma outra regra que é importante que se observe, meus amigos, é que em relação às mensagens instantâneas, elas têm que ter mecanismo de descadastramento. Ou seja, se o eleitor, qualquer cidadão, solicitar o descadastramento, ele tem que ser feito em até 48 horas, sob pena de multa de R$100 por mensagem eletrônica enviada. Em relação ao impulsionamento, esse deverá ser contratado diretamente com o provedor de internet com sede no Brasil e apenas com a finalidade de beneficiar. Resiste-se também que todo impulsionamento deve conter de forma legível o número do CNPJ, do CPF do responsável, além da expressão de que se trata propaganda eleitoral. Deve incluir também, entre as formas de impulsionamento de conteúdo, a priorização paga, resultados de aplicações de buscas na internet. Os candidatos deverão observar em sua propaganda digital o tratamento dados às pessoas de usuários, conforme dispõe a Lei de Proteção Geral de Dados. Então é importante que os candidatos fiquem muito atentos para a Lei Geral de Proteção de Dados, a fim de não violar os seus ensinamentos. O que é proibido na propaganda pela internet? É proibido vincular propaganda paga na internet, salvo na hipótese de impulsionamento de conteúdo, conforme a gente já falou acima. Ou seja, outro dia alguém até me ligou querendo saber se podia divulgar no seu blog, no seu site, a propaganda partidária
de um candidato. Não pode por dois motivos, que não é permitido publicação em site de pessoa jurídica e também não é permitido propaganda paga, tá certo? É proibido, ainda que gratuitamente, veicular propaganda eleitoral em sites de pessoas jurídicas com fins ou sem fins lucrativos, sites oficiais ou hospedados por órgãos ou entidades públicas, seja eles federais, estaduais, distritais ou municipais. Ou seja, qualquer site de órgão público, qualquer site de pessoa jurídica não pode veicular propaganda eleitoral. É proibido por parte relacionada abaixo, mediante venda, doação, cessão, a cessão de cadastro eletrônico de seus clientes em favor de candidato. Ou seja, qualquer entidade, governo estrangeiro, órgão da administração pública, concessionário, permissionário de serviço público, entidade de direito que receba contribuição, entidade de utilidade pública, entidade de classe ou sindical, pessoa jurídica sem fins lucrativos que receba recurso do exterior, entidades beneficentes religiosas, entidades esportivas, ONGs que recebam recursos públicos, organizações da sociedade civil de interesse público. Sem contar, meus amigos, que é crime contratar pessoas com fins de emitir mensagens ou comentários na internet para ofender a honra ou denegrir a imagem de candidato ou candidata. O descumprimento dessas regras, elas ensejam multa no valor de 5 a 30 mil, sem contar que poderá ainda sofrer outras punições no caso das fake news. Na mesma multa, incide aquele que realizar propaganda eleitoral irregular na internet e atribuir indevidamente a conduta a terceiro. Ou seja, o cidadão fez a propaganda de forma ardilosa e atribuiu a uma terceira. Esta pessoa que fez essa propaganda ardilosa, ela se submete a sofrer esta multa de 5 mil a 30 mil o fim. Tá certo, meus amigos? É claro, a liberdade de expressão na internet ela é totalmente assegurada nos termos do que dispõe a Constituição Federal. Mas a própria Constituição Federal, ela diz que é vedado o anonimato. Então, se você quer expor uma opinião a respeito deste ou daquele candidato, você pode fazê-lo, mas você tem que fazer de forma a expor seu nome de quem está fazendo e sofrer a consequência dos seus atos, caso aquilo que você diga esteja em desacordo com a lei, gere injúria, calúnia, difamação, ou seja, fake news. Então, meus amigos, sobre a propaganda eleitoral na internet, estas são as principais recomendações. É oportuno que os candidatos, os seus assessores, verifiquem a legislação e não cometa equívocos. Eu sou Abdon Marinho e você deve se inscrever no nosso canal e ficar por dentro de todas as orientações.